Sabe aquela sensação de que a vida está te puxando para um lado e você quer ir para o outro? Que os tempos estão passando e você não se sente no caminho certo? Seja bem-vindo ao nosso canal. Hoje nós vamos abordar um tema que afeta praticamente todo mundo, que são as crises da vida. A crise dos 20, a crise dos 30, a crise dos 40. Sim, nós vamos dar um foco nessas danadinhas que chegam sem a gente menos esperar. Nesse vídeo você vai se identificar, vai rir e quem sabe encontrar algumas respostas. Claro que eu vou dar aquelas dicas e conselhos que eu gostaria de ter recebido quando passei nos 20, nos 30 e fariam toda a diferença. Então fica comigo nesse vídeo, bora crescer? Vamos começar com o batismo de fogo, a crise dos 20. Quando você sai da adolescência, quando você acha que o mundo é seu, mil sonhos, mil coisas para fazer, mil objetivos, você acha que o mundo é seu, você se acha imortal, se sente bem, mas aí a realidade bate à sua porta. Essa fase da vida é um momento de grandes questionamentos, de grandes dúvidas. O que eu vou ser quando crescer? Que faculdade eu vou fazer? Que profissão eu quero exercer? Filhos? Relacionamento? Um monte de perguntas e poucas respostas. Qual caminho eu vou seguir? E muitos se sentem perdidos e pressionados pela sociedade, pela família. É uma fase de acertos e erros, é uma fase de descobertas. Que vestibular eu vou exercer? E isso acaba sendo um período muito difícil, muito difícil. Eu passei por essa fase há um bom tempo atrás. Mas eu acho que o principal conselho que eu queria que me desse nessa idade é: tudo bem você não ter todas as respostas. É uma fase de acertos e erros. É uma fase que você não precisa definir aquele vestibular, aquela profissão, aquela pressão para exercer, que faculdade eu vou fazer. Se você não gostar, você pode trocar. É uma fase da vida que eu lembro uma vez de uma conversa que eu tinha com um colega de trabalho, ambos na flor da idade, 20 e poucos anos, e ele falou assim: nossa, eu já tenho 22 anos e não tenho nada, eu não tenho carro, eu moro com meus pais, o que vai ser da minha vida? Eu não tenho nada ainda. E na nossa cabeça isso era uma coisa horrenda, uma coisa muito monstruosa, assim, nossa, eu preciso ser alguém, eu preciso ter as minhas coisas, né? Aquela vontade de sair da casa dos pais, de não dar satisfação, né? Ou seja, crescer, ser uma pessoa reconhecida, né? Eu acho que essa fase é uma fase muito de busca, né? De autoconhecimento e busca. E assim, o conselho que eu queria receber naquela época é dizer assim: calma, é um período de construção. É um período que você pode experimentar, não gostar, ou experimentar e gostar e seguir em frente e ver que realmente isso é para você. Eu tenho uma filha que está passando por essa idade, então ela estava com uma pressão muito grande para saber que faculdade ela ia fazer. Ela começou a fazer e daí eu vi ela triste, ela não tinha ânimo para seguir estudando as matérias. Falei: quem sabe não é a hora de trocar? Não, mas eu estudei, eu fiz o vestibular, não tem problema, experimenta outra coisa. E ela trocou, né? Está experimentando um novo curso.
Então essa é uma fase de você se descobrir, mas muitas vezes você não vai ter o apoio, né? Você vai é uma fase que exige hoje o mundo exige que a gente amadureça muito rápido, né? Então é uma fase que a gente precisa sim colocar as metas, né? Você precisa estabelecer as suas metas, os seus objetivos, o que você quer ter, mas não se cobra excessivamente. Você tem que realmente não se cobrar, mas pensar muito no que você está fazendo, porque é uma fase que a gente é muito inconsequente. A gente não pensa, a nossa mente, o nosso cérebro, ele não tem muito medo nessa fase da vida. É uma fase que a gente acha que é imortal. Muitos jovens hoje encontram-se em problemas sérios de saúde por sedentarismo, pela alimentação ruim, porque a gente acha que, erroneamente, né, a gente tem a impressão que tudo que a gente faz ao nosso corpo, tudo que a gente come de errado, não vai ter consequência nenhuma. É como se o corpo absorvesse aquilo ali, ó, zero consequências. E não é assim. Então você pode, nessa fase da vida, já começar a desenvolver doenças que vão te trazer um impacto lá na frente. Então nessa fase, o principal conselho que eu gostaria que alguém voltasse no tempo e me desse e dissesse para mim, calma, são 20 e poucos anos. Relaxa, respira, tenta, tenta, troca. Não vai com tudo, não entra de sola nos objetivos da sua vida, que você pensa que é os objetivos para até o final da vida, né? Então, calma, calma, repense, reflita, busque outras alternativas, né? Então, é uma fase de muitas descobertas, mas infelizmente, e eu digo infelizmente com muita dor no coração, muitos jovens tomam atitudes erradas nesses 20 e poucos anos e perdem as outras fases da vida. Então, haja com cuidado, haja com cautela. Enfim, chega os 30. Os 30 eu tenho na minha mente como algo assim, a conta chega. Porque realmente nessa fase você ainda é jovem, né? Você ainda é jovem, mais maduro um pouco, mas enfrentando as consequências daqueles 20 anos, daquela fase dos 20. E você chega aos 30 se cobrando. É uma fase que você se olha no espelho e pensa o que está acontecendo com a minha vida. Você olha na rede social aquele amigo seu, aquele colega que estudou contigo, você olha, parece que as coisas estão acontecendo para aquela pessoa e você não. Olha, nossa, ele já tem família, já tem filho, tem um bom carro, tem um bom emprego, é respeitado na sociedade. E eu moro de aluguel, eu não pago a prestação do carro, o meu relacionamento, eu tô ainda namorando, não tenho nada sério. A gente parece que não está contente com o rumo da nossa vida. Tinha aquela imaginação que os 30 eu já estaria tudo certo. Eu teria a casa dos sonhos, a família que eu desejava, que eu teria todas as coisas que eu sonhava. E de repente você se vê que não é assim, né? Você não conquistou ainda sua casa própria. Talvez você não tenha aquele emprego que você almejava. Talvez você não esteja aí trabalhando na profissão que você quer, que você gostaria, porque nos 30 anos cai a ficha, porque nem tudo acontece, às vezes você não vai ter aquela profissão que eu gostaria, que eu desejava. Você começa a fazer vários questionamentos e você começa a se cobrar, chegar a algumas coisas indesejadas. Claro que para você ter depressão e ansiedade, não tem idade. Você pode ter na adolescência, nos 20,
mas nos 30 começa a se acentuar bastante. Como eu disse anteriormente no vídeo, o nosso corpo, a conta chega. Então, a gente pode não chegar muito bem fisicamente nessa fase. Então, assim, a gente começa a ter mais crise de ansiedade. Então, nos 30, com certeza, é uma fase de grande mudança. Um conselho que eu gostaria que alguém me desse quando eu tinha 30 anos era justamente você recalcula tua rota com planejamento. Então, eu refiz a rota da minha vida muito sem planejamento, muito naquela expectativa que eu tinha de mudar. Não, eu tenho que acontecer. É agora ou nunca. E daí eu cometi vários erros. É normal. A vida é isso. A vida são acertos e erros. Né? Então, mas eu queria que alguém sentasse para mim e dissesse: calma, pensa em outras alternativas. Não seja impulsivo. Eu acho que eu fui muito impulsivo nessa. Eu fiz muitas coisas sem ter aquele planejamento, sem pensar nas consequências. Então seria algo que seria um conselho que eu me daria se eu pudesse voltar no passado e me encontrar. Diz: calma aí, não faz isso não. Pensa nas consequências. E uma coisa importante, você que tem aí 30 anos, né, celebre as suas pequenas conquistas. Porque nessa fase você acha que você não conquistou nada. E é uma verdade. Você conquistou, você chegou, você está aí na luta, você está lutando às vezes pela sua família. Às vezes não é, os 30 é uma coisa que você começa a lutar, né, não por você, mas pela sua família. Né? Você põe o trabalho, a minha motivação maior é a minha família. Então celebre essas vitórias. E é um período de você traçar rotas, de você parar, ter paciência, usar da sabedoria que os 30 te trouxeram, né, todas as experiências boas e ruins, e replanejar sua vida. Agora é a chance de mudar a rota, mas sempre com planejamento. E chegamos na crise dos 40. E aos 40 muda tudo, porque não é só de algo sobre eu ser, mas do que eu fui e do que eu posso ser. Aos 40 é como se a vida chegasse e te desse um tapa na cara. Assim, e aí? O que você fez na metade da sua vida? O que você foi? O que você fez com a sua vida? O que vai ser daqui para diante? É uma crise de balanço de valores. Você passa a se questionar a tudo que você fez. Muitas vezes você passa a questionar o seu casamento, os seus filhos, o rumo que eles estão tomando. Você passa a questionar a sua carreira. Então, aos 40, você começa a se questionar na sua profissão. Muitas vezes você fica desanimado com o seu trabalho. Parece algo rotineiro. Como se é uma sensação dos 40 que a sua vida passou. Que você está ali, mas você tem aquela sensação, você é jovem ainda, né? Os 40 é uma pessoa jovem. E aí você também começa a ver os seus filhos começando a sair de casa. E isso assusta. Eu digo que assusta mesmo, porque você se vê numa sensação de, opa, a vida passou. O seu corpo aos 40, a sensação que eu tenho é que assim, ele mudou radicalmente. Ele mudou radicalmente. Você começa a se olhar no espelho e a ver cada dia mais cabelos brancos e menos cabelos pretos. Nos outros anos da vida parece que não era tão. A idade passava mais devagar, parece que alguém pisou no acelerador. Começa a olhar no espelho, começa assim a ficar careca. Né? Então assim, o seu corpo começa a mudar. E muda mesmo.
Se eu disse lá nos 30 que as contas chegam, aos 40 a conta chega em dobro. Aí você começa a ter alguns problemas de saúde que você não imaginava que poderia ter. Então você começa, por exemplo, no meu caso, eu tive hipotireoidismo, pressão alta. A impressão que a gente tem é que a juventude se foi. Você começa a buscar, tentar, assim, onde foi a juventude? Tentar buscar uma alternativa, né? E você pensa, não, será que eu vou fazer uma plástica, implantar cabelo, pintar, pintar o cabelo, né? Tirar aquele branco. Aí você começa a ter necessidades, não, eu vou ter que recuperar esse físico. Uma das coisas mais engraçadas que eu tenho e mais prazerosas, eu sempre gostei de assistir filme. Né? Então aí aos 40 você consegue ter uma boa televisão, uma televisão grande, um bom sofá, um sofá confortável. Aí você senta nele e começa a assistir o filme e dorme. Né? Aquele filme que você começa a assistir o filme, um filme longo em sessões à prestação, porque você dorme. Né? Então você sente que seu corpo está cansado. E isso começa a gerar uma sensação de vazio. Então tem todas essas crises, né? E assim, se você não cuidar, a depressão e a ansiedade, ela bate forte nessa idade, né? E tem a questão hormonal também do corpo. Então você diminui testosterona, tanto né, o homem diminui testosterona, as mulheres também começam a ter crise hormonal nessa idade. Então, e os hormônios, eu aprendi com o meu hipotiroidismo, que isso nós vamos falar num outro vídeo, que ele afeta muito. Eu não imaginava que um hormônio podia afetar a saúde de uma pessoa da forma que afeta. Mas calma, as crises, elas não são o fim do mundo. Pelo contrário, elas são um convite a você se reconectar consigo mesmo e buscar as coisas que realmente te fazem feliz. Muitos começam muitos encontram um outro sentido na vida, sabe, realizar aquela viagem de sonhos, trocar de profissão, se reencontrar com a busca da felicidade. É a chance de você se reinventar. Então eu fui procurar exemplo de pessoas empresas grandes as pessoas que quando fundaram ela tinham uns 40. Na verdade, os 40 é um novo começo. Um conselho que eu dou para quem está nessa fase dos 40 é: se priorize. Você não é uma ONG. Por que eu digo isso? Porque nessa fase você pode ter muitos dependentes. E às vezes essa dependência acaba te sugando e você não tendo tempo para você. Você acaba vivendo para os outros, vivendo em função dos outros. Então é uma fase de você parar. Pare, você não é uma ONG. Então é uma hora de você cuidar de você mesmo, de você ser feliz, de buscar as coisas que te faz feliz. É de você se reconectar consigo mesmo. Uma das coisas é você fazer o que você pode, né? Não o que os outros precisam. De você pensar em você, de você se reconectar, de você ser feliz. Agora é a hora. Porque a gente tem a sensação que a juventude se foi, mas ela não se foi. Aos 40, dá para você recomeçar a sua vida. Dá para você colocar aquele exercício físico em dia, né? Escutar aquela música que você gosta, fazer aquela viagem, aquele passeio. É uma época de você se priorizar. É um recomeço. E tem muito chão pela frente, tem muita coisa boa aí para viver na sua vida ainda pela frente. E eu vou te dar agora algumas dicas que servem para qualquer idade aí que você está passando a crise. Vou te dar algumas dicas. A primeira dica é: aceite a crise. Entenda que a crise é uma coisa natural da vida. Você não é culpado. É uma fase. Vai passar. Segunda dica é autoconhecimento. Invista em você. Leia um livro,
estude, medite, busque ajuda, faça um curso, se autoconheça. Quais são os seus medos? Quais são os seus objetivos? Invista em você. Terceira dica: reavalie as suas prioridades. Não dá para fazer tudo. Você tem que elencar prioridades. Qual é a sua prioridade? Família, trabalho, saúde. Ajusta a sua bússola. Quarta dica: seja flexível. Se não deu certo como você planejou, ok, tá tudo certo. Ajusta a rota. Tenta fazer diferente ou abandona esse projeto. Seja flexível, seja maleável. Quinta dica: busque apoio. Converse com um amigo, com alguém da família, com um profissional. Lembra-se que você não está sozinho. E sexta dica: cuide-se de você. Saúde física e mental são prioridades. Então coloca aqueles exercícios físicos em dia, horas de sono adequadas, pausa para você ficar um minuto, tira um minuto para ficar contigo mesmo, para fazer uma meditação, para ler um livro. Cuide-se de você, mantenha seus exames em dia, cuide-se. Sétima dica: aprenda com a crise. A crise é uma oportunidade, é um aprendizado. Eu falei anteriormente no vídeo, a vida é uma escola. Então aprenda com essas lições. Faça diferente, mas encare como um aprendizado. Oitava dica: celebre as pequenas vitórias. A vida não é feita só de grandes vitórias. O sucesso não é ter, é ser. Identifica na sua vida o que você conquistou, o que você lutou. Por mais pequeno que seja, celebre, comemore. Não importa se você tem 20, 30, 40 ou 50. A vida é um aprendizado. Torne-se cada dia uma versão melhor de você. E você? Já passou por alguma dessas crises na sua vida? Escreve aí nos comentários. A sua história pode inspirar outras pessoas ou ser uma ajuda a outras pessoas que podem estar passando pela mesma fase ou problema que você. As crises da vida não são um castigo, são um processo de amadurecimento. É o momento de a gente olhar para dentro de nós mesmos e nos reinventarmos. Se você gostou desse vídeo, se inscreve no canal, deixa um like e ativa o sininho para receber os próximos vídeos. Bora crescer?